No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu o respeitável Domingos Lima, uma figura ilustrada do sertão nordestino, que viveu entre a poesia e a realidade. Nascido em 1950 em Vila da Esperança, município fictício de um interior brasileiro, ele passou a vida inteira dedicando-se ao ensino e à preservação do patrimônio cultural local. Ele foi o filho mais novo de uma família modesta, crescido entre o trabalho duro da terra e as leituras noturnas na luz do fogo de uma fogueira. Aos 18 anos, Domingos Lima partiu para a capital estadual estudar jornalismo, mas acabou se divertindo mais com a literatura clássica. Por isso, mudou seu curso e graduou-se em letras. Com o tempo, ele tornou-se um mestre de escola, dedicando-se à educação das crianças do sertão. Ao longo de 40 anos de carreira, Domingos ensinou mais de 10.000 alunos a amar os clássicos da literatura brasileira e mundial. Sua sala de aula sempre era lotada, com crianças do cemitério até as das fazendas ao redor. Ele não permitia que nenhum menino ou menina se sentisse de fora e esse carisma ficou conhecido em toda a cidade. Além disso, ele foi um ativista da preservação do patrimônio cultural local. Foi responsável pela fundação de várias organizações que promoviam a educação e o turismo cultural na região. Ele também foi o idealizador do Museu de Vila da Esperança, onde hoje se guardam as obras mais belas da cultura local. No entanto, Domingos Lima não conseguia esquecer do sofrimento que passou aos 14 anos, quando perdeu sua mãe, Maria de Lourdes. Esse evento marcou suas vidas e fez com que ele fosse mais gentil e carinhoso com as crianças da comunidade. Aos sábados, Domingos dedicava algumas horas às atividades culturais da cidade, como leituras em praças públicas e palestras sobre a importância da preservação do meio ambiente. Sua paixão pela natureza era conhecida por todos que o conheciam, e ele era apelidado de Domingos Botânico. Ele tinha uma extensa coleção de plantas raras no seu quintal, onde gostava de passar horas observando suas flores crescendo. Em 2010, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura por seu trabalho incessante na preservação da cultura brasileira. Ele se aposentou em 2015, mas continuou sendo um dos nomes mais respeitados na região até o fim. Em sua memória, a rádio da cidade tocou música triste e amiga do seu coração e o jornal local publicou uma matéria sobre sua vida dedicada ao ensino e à cultura. Ele será sempre lembrado como um homem carinhoso, gentil e eternamente ligado à natureza. Eles falaram dele no programa da Rádio Nacional. Elza Oliveira nasceu em 1962, na pequena vila de Santa Esperança, no interior de Minas Gerais. Filha do sargento mor Antônio Ferreira e da professora Celeste Mendes, Elza foi a mais nova dos 4 filhos. Cresceu ao som das cantigas religiosas de sua mãe, na casa de tijolos vermelhos e telhados de zinco da Rua Esperança. Aos 56 anos, Elza foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Em sua vida profissional, ela foi professora de literatura no Colégio Nova Esperança e diretora da Biblioteca Municipal de Santa Esperança. Ela era conhecida pela dedicação inegável aos alunos, muitos dos quais se tornaram escritores e poetas inspirados por sua paixão pela literatura brasileira. Em 2015, após uma dura luta contra o câncer, Elza perdeu a visão de um olho, mas isso não a parou de ensinar e promover leitura no município. Durante anos, ela dedicou-se à preservação do patrimônio literário brasileiro, organizando eventos culturais e promovendo encontros de escritores em sua casa. Elza foi casada com o farmacêutico Carlos Ribeiro por 40 anos até a morte deste em um acidente de carro, em 2013. Juntos, eles construíram uma vida marcada pela paixão por livros e pelo apoio mútuo.
No entorno da casa onde Elza morou por toda a vida, hoje é possível ver orquídeas florindo nas janelas e o cheiro de goiabada em pote na despensa. Aos 85 anos, Elza faleceu em sua casa de Pedra Esperança, cedo na manhã deste dia, rodeada por amigos e familiares que _start assista. Amados. Seus olhos, cheios de lágrimas, lembravam a vida inteira dela. As risadas desbocadas da infância, os sonhos incansáveis da juventude, o amor perdido e a paixão inabalável pela literatura. A rádio local dedicou todo o programa à vida de Elza. O jornal Correio da Esperança publicou um editorial comemorativo, intitulado Uma Vida Legada em Livros. A escola onde lecionou ainda mantém uma sala de aula dedicada à professora, enquanto o Colégio Nova Esperança lamenta a perda de uma mãe e educadora incansável. Elza Oliveira será lembrada pelas gerações futuras não apenas por seus esforços em promover a literatura brasileira, mas também por seu amor descomunal pela vida, pelo compromisso constante com o bem-estar de sua comunidade e pelo toque mágico que deixou em todos aqueles que tiveram o privilégio de se cruzarem com ela. Ao falar da morte de Elza, a família disse: "Nós perdemos uma mãe, avó e irmã maravilhosa, mas o mundo perdeu uma mulher incomensuravelmente generosa e incansável." E assim, com uma voz unida em homenagem à sua vida, a Vila de Santa Esperança diz adeus à sua filha, irmã, avó e professora, Elza Oliveira. Ela deixa em nós um gesto simples, mas eternamente marcante: o cheiro de goiabada no pote da cozinha. E é com esse cheiro que, sem dúvida, a memória de Elza continuará a florescer nos corações e mentes das pessoas por gerações a vir. O sol de Bahia despertava no corpo de Caetano uma energia vital, um fogo que se acendia ao som das composições de sua terra natal. Nestas terras quentes e exuberantes, ele encontrou a inspiração para seus hinos, onde a música se transformou em ode à vida e à liberdade. Nos caloiros da Pernambucoê, Caetano aprendeu que a vida era uma festa, um carnaval incessante de cores, ritmos e sabores. Ao redor do piano, ele se encantou pelo poder das notas e das palavras, em harmonia perfeita. E foi assim que nasceu o mito de Caetano Veloso, uma voz que desafiou as normas e abriu caminhos para uma nova era na música brasileira. Como um pintor que escolhe suas cores com cuidado, Caetano misturou a tradição do samba com o rock, o pop com a bossa nova, criando assim um movimento tropicalista, um berço de inovação e desafio. Ele se recusava a aceitar os limites impostos pela sociedade, querendo mais da vida e da música. A revolução era em sua sangue, na sua alma, e ela transpunha cada nota que cantava. Caetano, o cavaleiro da guitarra, lutou para transformar a música brasileira em algo mais do que apenas um som, transformou-a em uma linguagem universal, capaz de tocar nas almas e emoções de todos os corações. Suas canções são a história de um país, da sua raça e do seu povo. Ele cantou amor e tristeza, revolução e esperança, mostrando que a música não é apenas uma forma de expressão artística, mas também uma fonte de transformação social. A cada nota de sua guitarra, Caetano conquistou o coração do Brasil e do mundo. E hoje, em um país onde futebol é o maior encanto, Caetano Veloso se tornou a balada da vida brasileira, uma melodia que vive no coração de cada pessoa, resgatando as recordações e revivendo os sonhos. Ele é um símbolo do amor pelo Brasil e pelas suas inúmeras culturas, um herói das horas mais belas da vida e dos momentos mais difíceis. E como dizia ele mesmo, a música é minha fé. Naquele pequeno povoado do sertão baiano, onde o sol derrama seus raios ardentes sobre a terra fértil e o rio abençoa as margens com seu leve brilho, surgiu um menino cujo coração batia sincorando-se ao som das canções da terra. Caetano Veloso nasceu em um lugar onde o canto é uma espécie de orixá que vive nos sítios e nos corações dos homens, onde a vida se transforma num ritmo contínuo, como a dança do vento sobre as folhagens. Criado em uma família de origem simples, mas rica em referências musicais e culturais, Caetano cresceu imerso na riqueza da tradição nordestina. A atmosfera religiosa do seu município e as festas populares que animavam a vida cotidiana de Santo Amaro da Purificação foram os primórdios de uma sensibilidade artística que o faria se destacar mais tarde. Naquele pequeno canto do mundo, onde o silêncio é raramente encontrado e o canto popular é a música que vive no coração dos homens, Caetano despertou para o olhar sensível da arte. Aos poucos, as melodias de suas primeiras infâncias se tornaram um refúgio seguro,
onde ele podia escapar do cotidiano e se perder em mundos sonhados. Ainda criança, Caetano já destacava-se por seu interesse pelas melodias que faziam vibrar o ar do sertão baiano e pelo hábito de observar a vida cotidiana com uma profundidade que maravilhava os olhares. Seus olhos, como as folhas de um livro, contivessem já então as histórias do interior nordestino, desenhadas em letras e notas que ele aprendia a ler nos cantos religiosos, nas festas populares e nas palavras dos avós que contavam suas experiências de vida. E foi assim que o menino Caetano começou a construir seu mundo interior, um lugar onde as melodias e os sons da terra se fundiam para formar uma harmonia única, única como o pé de mesta que brota do solo baiano. E é neste lugar, esse mundo interior de Caetano Veloso, que nasceu a sua arte, que cresceu e floresceu, como a Liriocarpus que vem em _start assista. Desabrocha das serras, desafiando as chuvas e as secas do Nordeste. Ele cresceu com o som da guitarra tocada pelos seus avós, com o ritmo do forró e a devoção dos cantos religiosos que anunciavam o advento de Jesus. As notas das músicas eram como fio de ouso que ligavam o pequeno Caetano ao mundo exterior, ao tempo e ao espaço que o rodeava. E cada canção era uma história, um olhar para a vida desde um ponto de vista diferente, um olhar sensível que captava as emoções e os sentimentos dos homens do sertão baiano. A vida cotidiana em Santo Amaro da Purificação era um ritmo constante, um balé musical onde a gente cantava, dançava, trabalhava e vivia com o mesmo amor e dedicação que se colocava na música. E Caetano, desde cedo, aprendeu a ver o mundo daquela forma, como uma obra de arte que se desenrola dia a dia, minuta a minuta. Era assim que o menino Caetano vivia sua infância, mergulhado nas melodias e nas histórias do interior nordestino. E era também assim que ele aprendeu a ver a vida como uma obra de arte, onde cada som, cada cor, cada movimento é parte de um todo maior, um tapete vibrante de cores, sons e emoções que se entrecruzam para formar um mosaico único. E é neste contexto que o menino Caetano começou a escrever suas primeiras músicas, a desenhar sua arte no meio da vida cotidiana, transformando os sons do mundo exterior em notas e melodias que vibravam no seu peito. E foi assim que nasceu o artista Caetano Veloso, que despertou para a beleza da vida, a riqueza das experiências e a intensidade dos sentimentos da terra baiana. E hoje, quando ouvimos as músicas de Caetano, é como se ouvisse o coração do sertão nordestino batendo em ritmo de forró, contando histórias de amor, saudade e esperança, transformando a vida em poesia e a música em um olhar sensível para a beleza da existência. E é neste sentido que Caetano Veloso é mais do que um músico, é uma voz que vibra com o som das terras baianas, cantando a vida, a morte, o amor e a saudade de um povo que vive em harmonia com a natureza e com a música. Caetano Veloso, um nome que evoca memórias de um tempo mágico, uma era de transição na história brasileira, marcada pelo fermento cultural e pela busca por uma identidade própria, forjada nas antigas ruas de Salvador, na sombra das matrizes coloniais e no estreito entrecimento de tradições africanas e europeias. Na adolescência, Caetano era um menino tímido, mas com olhos que brilhavam como as pétalas do mangueira ao ver o sol nascer. Olhos que guardavam sonhos de glória, mas também de justiça e liberdade. Em meio às fileiras da escola, ele se destacava como um órfão flutuante, um solitário no meio do turbilhão, em busca de sua verdadeira identidade, encontrando-a neste amado amorio com a música e a literatura. Naquele tempo, Salvador vivia suas festas e seus sofrimentos, como as notas de um violão velho que reza em _start user. Sócia do tempo. A cidade pulsava em suas veias, como o ritmo dos sambas e das baiões que animavam as noites da Bahia. Ao redor dele, a magia da cultura negra se deslumbrava em cada movimento do capoeira, em cada estrofe do frevo. Caetano se sumiu num labirinto de melodias e harmonias, enquanto saberes acadêmicos se desdobravam nas páginas dos seus livros, como as folhas secas que caem da Mãe Deus no verão. Ele vivia em constante diálogo com suas vertentes literárias e cinematográficas, sintonizado com o coração do mundo, enquanto as ondas do mar de óleo de água bateriam nas praias próximas. A jovem carreira do compositor se desenvolveu entre amizades e colaborações que transformaram a paisagem musical brasileira. O contato com artistas baianos foi um elixir vital para Caetano, enriquecendo-se com seus conhecidos, como o Gafanhoto de Ouro e a Brilhante Vitória, que iluminaram suas noites de estúdio. Mas a vida não é apenas música e luz, e Caetano enfrentou tempestades na sua jornada, como o furacão de repressão política que assolava o país, num período marcado pela ditadura militar.
Mas, com coragem e determinação, ele se erguia contra as ondas da censura, criando canções que se transformaram em cânticos de liberdade e esperança. Como uma árvore resiliente, Caetano sobreviveu às tempestades, desenvolvendo-se ainda mais, suas raízes se afiando nas tradições brasileiras, e seu tronco se erguendo, como o farol da Lapa, no mundo que se transformava, em harmonia com as mudanças do tempo. A carreira de Caetano Veloso é uma crônica da vida brasileira, um relato da diversidade e riqueza cultural desse país, onde a música é o sol que ilumina o caminho das gerações futuras. E ele, com sua criatividade e coragem, continua sendo uma voz inovadora, um símbolo da resistência e da força do espírito humano, em meio às tempestades e aos solares da vida brasileira. Caetano Veloso, aquele astro que ilumina o céu brasileiro, é muito mais do que uma voz, uma guitarra ou uma mente criativa. Ele é um símbolo, um refúgio e uma promessa de transformação para todos aqueles que se abrigam na beleza de suas notas e nas profundezas de seu pensamento. Nascido em Santo Amaro da Purificação, um pequeno município no interior da Bahia, Caetano vivenciou a vida do Brasil ao seu redor. As colinas verdes da sua terra natal, o calor do sol que brilha sobre as telhadas das casas e a vibrância das suas festas se refletem em cada um de seus discos. Ele transforma os sons e ritmos da Bahia numa linguagem universal, levando o Brasil para o mundo e levando o mundo ao Brasil. A partir do pátio de sua casa, Caetano abriu janelas para a liberdade, permitindo que as ideias e sonhos de um país inteiro entrassem. Seus discos são mais do que gravações. Eles são testemunhos de uma era, símbolos de uma revolta pacífica contra o status quo. Tropicália é a chama que acendeu o fogo da criatividade, enquanto Sampa é o coração que vive em todas as ruas da metrópole paulista. No palco, Caetano é um gênio encarnado. Ele se transforma em cada nota, dançando com a música e a vida ao mesmo tempo. A audiência fica presa em seus olhos, ancorada pelas suas palavras e conduzida pelo seu brilho. Ao lado de artistas consagrados, Caetano se tornou um ícone da liberdade artística, defendendo a expressão criativa como uma necessidade vital para o Brasil. Seu pensamento é um mistério que fascina e inspira, uma fonte inexaurível de reflexão sobre nossa sociedade e nossos valores. E por fim, Caetano Veloso é a esperança do Brasil. Ele é o sonho de uma geração que quer ver o país crescer e prosperar, e ele é a prova de que tudo é possível, mesmo em face de adversidade. Ele é a promessa de um futuro brilhante, iluminado pela música, pelas artes e pelo amor à terra brasileira. Na terra prometida de Salvador, onde o sol parece derramar sua alegria em cada rua, Caetano Veloso surgiu como uma luz incandescente. Sua voz, quebrada